Senhoras e senhores, bom dia. Dando continuidade aos nossos trabalhos, em nome da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, USP, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, USP, e do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, temos a honra de recebê-los para o primeiro Seminário Internacional sobre Segurança e Medicina do Trabalho. Trabalho seguro em tempos de insegurança. Para compor a mesa de conferência, chamamos o Dr. Firmino Alves Lima, representando o Tribunal Regional do Trabalho e que será o mediador desta mesa. Dr. Firmino é mestre e doutor em Direito do Trabalho, juiz do trabalho, titular de Vara do Trabalho Regional do Trabalho da 15ª Região, experiência na área de Direito do Trabalho, com pesquisa sobre discriminação nas relações do trabalho. Conselheiro da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Professor Dr. Rodrigo Monteiro Pessoa. Dr. Rodrigo Monteiro Pessoa é administrador e advogado, especialista em Direito Previdenciário da Uniderp, mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal do Paraíba, Brasil, doutor em Direito pela Universidade de Chile, membro da Sociedade Chilena de Derecho del Trabajo e de la Seguridad Social, membro da Comunidade de la Investigación e ao Estúdio Laboral e Ocupação, acadêmico da Universidade de La Frontera, Chile, professor de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Chamamos também para compor a mesa o Dr. Raul Alarde Souto. Dr. Raul é diretor de qualidade acadêmica da Faculdade de Ciências Jurídicas e Empresariais da Universidade de La Frontera e acadêmico do Departamento de Ciências Jurídicas. Advogado da Universidade de Chile, doutor em Direito Constitucional pela Universidade Complutense de Madrid e mestre em Saúde Internacional pelo Instituto de Saúl Carlos III de Espanha. Para dar início aos trabalhos, Dr. Rodrigo Monteiro Pessoa. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tomaram um café? Estão com energia? Legal. Queria agradecer primeiramente a organização do evento pela oportunidade de estar aqui novamente, compartilhar um pouquinho da minha experiência. Bom, a princípio pode parecer estranho que eu falo português, mas eu sou produto de exportação. Saí do Brasil, estou no Chile há 7 anos, sou professor lá da Universidade La Frontera e vim passar para vocês um pouquinho de experiência do que está acontecendo lá no Chile em matéria de saúde e segurança no trabalho. Interessante a mudança de perspectiva, porque, em geral, o pessoal sempre me convida para falar sobre previdência. E aí eu me sinto aquele portador de más notícias, porque o sistema chileno não está funcionando bem nesse sentido. Mas hoje, graças a Deus, eu venho passar uma experiência bem sucedida no país. Então a gente vai conversar um pouco, eu vou passar para vocês um pouco do panorama geral da tutela da saúde e segurança do trabalho no Chile, e a gente vai conversar especificamente o que o país está adotando no sentido de prevenção de riscos psicossociais no trabalho. Vou utilizar muitos gráficos para que a gente possa ver como é que está dando materialização, o cumprimento dessa tutela em matéria de segurança e saúde no trabalho. Eu peço que vocês possam acompanhar também aí no projetor, certo? E a gente parte mostrando a estrutura. Eu vou falar, como disse, sobre saúde e segurança, aspectos gerais, o marco regulatório no país. Depois a gente vai fazer algumas definições sobre riscos psicossociais no trabalho, além de definir quais são as categorias que o Ministério de Saúde no Chile dividiu esses riscos e o que está englobado nesses riscos, para poder verificar a forma como a gente está também implementando a metodologia do ISTAS 21, que é um questionário que nasceu em Copenhague, foi adaptado depois para a realidade espanhola. O Chile fez uma adaptação também à sua realidade e está utilizando isso como forma de prevenção dos riscos
psicossociais do trabalho. E, bom, apesar de que o sistema está funcionando bem, a gente tem uma taxa de incidência bastante baixa, como a gente vai poder verificar aqui ao longo da apresentação, mas existem também algumas críticas que a gente podia fazer, sempre buscando melhorar essa experiência. Então vamos lá, vamos passar para a primeira parte, que seria a saúde e segurança no trabalho. Muitas definições a gente não vai precisar reiterar, porque os antecessores já fizeram um muito bom trabalho ontem, e eu acho que todos que estiveram aqui presentes na abertura vão ter essa ideia clara. Mas eu senti falta ontem, por exemplo, para que a gente pudesse falar um pouco sobre o panorama geral da segurança e saúde do trabalho no mundo e mostrar para vocês que nesse mesmo período de evolução o Chile também acompanhou com uma normativa mais ou menos similar. Ou seja, a primeira fase, que seria de 1880 a 1900, a gente tinha uma proteção baseada em responsabilidade por culpa. Era uma responsabilidade subjetiva. Imaginem vocês como era difícil para o trabalhador ter que provar que o empregador teve alguma culpa no acidente de trabalho para poder ser ressarcido de algum dano. Existia uma ausência total de legislação no Chile nessa época e a gente também adotava a responsabilidade contratual e com responsabilidade subjetiva. Depois a gente vai passar por uma segunda fase no mundo. Em 1900, 1920, vai passar um seguro obrigatório com a responsabilidade do empregador, uma responsabilidade já objetiva, a gente não precisava provar a culpa. E nessa época, o Chile vai ter a Lei 3.170, de 1916. Então, mais ou menos nesse mesmo período, nessa mesma fase, os empregadores passaram a ser responsáveis pelos acidentes com a obrigação de pagar as despesas médicas, indenizações e pensões. Terceira fase no mundo, a gente vai ver entre 1920 e 1950, teoria do risco profissional. Então, as empresas vão responder não por ser consideradas culpáveis do dano causado, elas vão responder porque são causantes do risco originário. Só o fato de trabalhar já coloca os trabalhadores em risco e eles teriam que responder nesse sentido. E a gente vai ter uma modernização dessa proteção de saúde e segurança do trabalho no Chile, com um episódio bastante interessante. Eu gosto muito de história, eu vou aproveitar e contar esse fato para vocês poderem entender o que foi essa modernização. Porque se vocês buscam a história no Chile, as leis elas vão ter uma numeração idêntica. 4.071, 4.072, 4.073, uma seguidilha de leis. No mesmo período. Por que passou isso? Nessa época, os dois candidatos à presidência eram Arthur Alessandri e era Barros Borgoño. O Arthur Alessandri ele foi com um discurso mais social, ele queria fazer uma mudança. Nessa época, o Chile era sistema parlamentar, não era presidencialista. E o Alessandro ele estava prometendo muitas mudanças e uma legislação social. Ele ganhou as eleições do Barros Borgoño nessa época por causa dessas promessas. O problema é que ele encontrou o freio no parlamento. O Congresso não estava apoiando as reformas sociais deles. E, à medida que estava avançando o governo, eles estavam mais preocupados em aumentar os benefícios da dieta parlamentar e conceder outros benefícios mais para os congressistas. O que aconteceu, então? Teve um episódio que, o dia que foi votar o aumento do salário dos parlamentares, os militares entraram dentro do Congresso e eles começaram a golpear os sabres que eles levavam no chão, fazendo um tremendo ruído. Isso foi conhecido como ruído de sabres. Eles ficaram tão assustados, porque estavam fazendo a pressão para as mudanças das leis sociais, que eles aprovaram o pacote inteiro, de uma só vez. Então, por isso que se vocês buscarem, vão ver uma sequência de leis sociais aprovadas na mesma sessão do Congresso, nessa mesma época. Então, em 1924, a gente vai ter esse momento. E, bom, depois a gente vai ter a primeira intervenção militar no Chile, que a primeira não foi em 11 de setembro de 1973, mas isso aí é outra história. Vamos seguir aqui, porque senão eu vou divagando muito e a gente vai conversando de um montão de coisas que não é o tema. E, claro, a última fase em matéria de segurança e saúde no trabalho, a gente está falando da gestão de risco. Então, não estamos mais preocupados só com reparação de dano, mas a gente está preocupado também com a gestão, a prevenção desses riscos. E a modernização no país, no Chile, vai acompanhar essa tendência. A gente vai ter a aprovação da Lei 16.744, que é a lei específica hoje em matéria de acidente de trabalho. Eu não vou criticar essa lei agora, porque no final dessa primeira parte eu tenho alguns comentários para fazer sobre ela. Certo? Agora, vamos para a regulação atual no país, para vocês poderem entender. Para começar,
a gente tem uma Constituição, a Constituição de 1980, que ainda é a Constituição que foi outorgada no período da ditadura militar. Não foi superada, teve muitas reformas. A maior reforma da Constituição foi no ano 2005. Inclusive, em uma oportunidade, mudaram até a assinatura do ex-ditador Augusto Pinochet para o então presidente da República, já em democracia na época. Mas é uma Constituição bastante enxuta, é uma Constituição que ela não é muito prolixa, é uma Constituição que tem uma certa prevalência de direitos fundamentais de primeira geração, ou primeira dimensão. Certo? Então, a gente não tem nessa Constituição, primeiro, nenhuma parte muito específica de direitos trabalhistas. Certo? Existem umas 3 referências no artigo 19, que é o catálogo de direitos fundamentais em matéria de trabalho, e são praticamente liberdades, né, negativas, e não aborda o tema de segurança e saúde no trabalho. Teve um estudo da OIT, aplicado especificamente à realidade do país, no Chile. Eles chegaram à conclusão de que a matéria de segurança, medicina, saúde no trabalho estava consagrada, incorporado no direito à saúde. Certo? Então, a interpretação permite a gente chegar a essa conclusão. Claro, é uma interpretação vinculada a uma teoria de direitos fundamentais que separa um pouco da ideia originária da Constituição de 1980, mas que é completamente possível, dada a evolução social. No Código do Trabalho é onde a gente vai encontrar especificamente os deveres e a obrigação do empregador nessa matéria. Fiz a tradução para vocês verem, diz aí, o empregador está obrigado a tomar todas as medidas necessárias para proteger efetivamente a vida e saúde dos trabalhadores, informando sobre os possíveis riscos e mantendo as condições adequadas de higiene e segurança do trabalho, bem como os instrumentos necessários para prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Existem outros incisos nesse artigo, mas eu achei só interessante esse primeiro e segundo. Os outros a gente não necessitava discutir aqui. Também deverá fornecer e garantir os elementos necessários para que os trabalhadores, em caso de acidente ou emergência, possam ter acesso a atendimento médico hospitalar e farmacêutico oportuno e adequado. Lá no Chile, quem é que faz a fiscalização se existe cumprimento disso é a direção do trabalho. A direção do trabalho ela é uma descentralização administrativa. Ela está sob a supervigilância do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Certo? Então, a vigilância presidente da República vai por meio desse ministério, a direção do trabalho depois ela também se desconcentra até os órgãos fiscalizadores, que são as inspeções do trabalho, e esses são os que têm maior papel, não só de fiscalização, mas também ajudam muito na interpretação do direito do trabalho e do direito previdenciário, porque eles emitem ditames que são erroneamente chamados de jurisprudência administrativa, que demonstram como eles vão fiscalizar o alcance de cada um dos dispositivos que tem dentro do código. Então, eles, de certa maneira, ajudam a interpretar o Código do Trabalho e a aplicar isso aos tribunais. Não tem o dever de seguir o entendimento da direção do trabalho, obviamente, que é uma instância administrativa, mas muitas vezes a gente percebe que existe uma tendência de adotar o entendimento da direção do trabalho no sentido de interpretação dessas normas. Todas as vezes que a direção do trabalho faz uma verificação in loco e percebe que existe um descumprimento da normativa de segurança e saúde do trabalho, ela tem a obrigação de informar aos órgãos administradores de seguro, certo? Que, em geral, a gente utiliza a estrutura das mutuais de seguridade. É obrigatório informar para que elas possam tomar as medidas necessárias para corrigir e adotar algumas outras medidas de prevenção se tem alguns riscos maiores. No Código do Trabalho, a gente também vai encontrar algumas disposições interessantes no sentido de proteger uma responsabilidade direta de proteção da saúde do trabalhador, no caso de trabalhadores terceirizados. Então, a empresa principal, ou a empresa usuária, ela, a partir do momento que ela contrata uma outra empresa que vai prestar serviço com seus próprios trabalhadores de forma terceirizada, a responsabilidade de saúde e segurança ela é direta. Sobre os créditos trabalhistas e previdenciários, ela vai ter uma responsabilidade solidária e podia passar a ser uma responsabilidade subsidiária caso ela comece a fiscalizar por ela mesma, a empresa usuária, o cumprimento das dívidas trabalhistas e previdenciárias da empresa contratista. A parte do Código do Trabalho, a gente tem 2 decretos supremos, é o Decreto Supremo número 40, que fala sobre prevenção de riscos profissionais, que consagra a administração pelas mutuais de segurança no trabalho,
do Decreto Supremo 54, que estabelece a constituição e funcionamento dos comitês paritários de higiene e segurança. Essas duas convenções principais da OIT, a 155 e a 176, uma sobre segurança e saúde dos trabalhadores e a outra sobre segurança e saúde nas minas, não estão ratificadas pelo Chile. E a gente tem que levar em conta que um dos principais produtos que o Chile exporta é cobre. A atividade mineira no país é muito forte e aí ainda existe um problema bastante sério em matéria de acidente de trabalho. Vamos avançar. Então, quais são as obrigações que tem o empregador em matéria de segurança e saúde do trabalho aí? A gente pode dividir ele basicamente em 5 categorias. Primeiro, o direito a saber. É necessário que o empregador informe a todos os trabalhadores sobre a existência de qualquer risco dentro da empresa e, além disso, adotar todas as medidas para poder eliminar ou mitigar esses riscos. A gente vai ver depois como é que está o cumprimento de cada uma dessas obrigações, certo? Essa é a obrigação mais simples, que é o direito a saber. Depois a gente tem 2 regulamentos internos que a empresa tem que adotar. Um deles, independente do número de trabalhadores, o outro vai depender se a empresa tem 10 ou mais trabalhadores. São quase idênticos, na verdade, termina sendo excludente, porque se você já adota um, não precisa adotar o outro, independente do número de trabalhadores na empresa. Um deles está previsto pela Lei 16.744, o outro pelo Código do Trabalho. A única diferença é que, para as empresas que têm mais de 10 trabalhadores, ou seja, o regulamento interno da empresa, de ordem, higiene e seguridade, do Código do Trabalho, ele tem que ser enviado obrigatoriamente uma cópia para o órgão fiscalizador administrativo, que é a Inspeção do Trabalho, para facilitar o controle desse regulamento interno. Depois a gente tem a formação dos comitês paritários. E nesse caso a gente está falando que é uma obrigação só para empresas que têm mais de 25 trabalhadores fixos. E por fim, o Departamento de Prevenção de Riscos, que são para as grandes empresas que têm mais de 100 trabalhadores. Vamos ver um pouco como é que está o cumprimento disso. Aí vocês vão ver que no país a gente está dando bastante atenção às obrigações legais e está dando um fiel cumprimento a isso. Porque o direito a saber está sendo cumprido basicamente a totalidade. 98,1% das empresas estão informando sobre os riscos existentes dentro desse estabelecimento e adotando medidas para poder anular ou mitigar esses riscos. No caso dos regulamentos, aí já cai um pouquinho esse percentual, mas também existe um cumprimento que eu considero satisfatório, até porque o que está previsto no Código do Trabalho, que já são para empresas com mais de 10 trabalhadores, a gente tem um cumprimento de 78,7%. O caso dos comitês paritários, 65,3%, e os departamentos de prevenção de risco para empresas com mais de 100 trabalhadores, a presença é massiva, 81,2% de cumprimento. A gente tem que levar em consideração o seguinte, no Chile, a grande massa de empresas são pequenas empresas. 75% da economia também gira em torno de serviços. Então, obviamente, não vai ter uma presença, muitas vezes, de comitês paritários, porque a exigência é 25 trabalhadores, você tem uma microempresa de 8, de 7 trabalhadores, não vai ter uma presença de comitê paritário. Não significa que a empresa não possa solicitar às mutuais de seguridade apoio para ver e analisar, identificar e adotar medidas para poder anular ou mitigar os riscos presentes, tanto físicos como psicossociais na empresa. Então, aqui só para que vocês possam ver, não sei se é possível verificar bem, as obrigações anteriores, segundo o tamanho da empresa. As grandes empresas levam muito a sério a matéria de segurança e saúde no trabalho, porque são as maiores cumpridoras de todas essas obrigações que a gente viu. Mas não significa que as pequenas empresas também não estejam dando o devido cuidado nessa matéria. Bom, sobre taxa de incidência, que eu tinha adiantado alguma coisa no início, para a gente já ir terminando essa parte, depois eu vou verificar com vocês a estatística de reabilitação, recuperação e recolocação no mercado de trabalho, mas a taxa de incidência vem diminuindo bastante. Desde o ano 2010, os acidentes de trabalho diminuíram muitíssimo no Chile. Aumentou um pouco o gasto com subsídios por invalidez, certo? Pensões por invalidez, mas isso também tem a ver
com a incorporação de muitos trabalhadores ao sistema formal de trabalho. Então, aumentou um pouco os subsídios por essa natureza. E eu peguei aqui uma comparação para vocês poderem ver a taxa de incidência no Chile, está ao redor de 3,7, pela análise de Vargas Viancos, no ano 2015, e no Brasil, o Anuário Estatístico de Acidente de Trabalho do ano 2017 deu a taxa de incidência de 13,74. Então, a gente está mais ou menos em uma boa posição nesse sentido. A taxa de fatalidade também é bastante baixa no Chile, de 4,4. Aqui tem o gráfico para vocês verem a evolução desde o ano de 1996, e aí, como havia comentado, do ano 2010 em seguida, a gente tem uma diminuição bastante considerável em matéria de acidentes de trabalho. Vamos ver como é que a gente está em reabilitação. Segundo a Associação Chilena de Seguridade, 93% dos pacientes que tiveram alta em 2012 já havia retornado ao seu trabalho depois do acidente. 84% desses já estavam trabalhando no momento de fazer a pesquisa, essa pesquisa, 48% deles dentro da mesma empresa. Os demais tiveram uma recolocação em outro emprego ou, quem sabe, em outro estabelecimento. Certo? Algumas críticas, então. Em geral, para que a gente possa avançar na adoção dessas medidas de proteção em acidentes de trabalho, segurança e saúde, é recomendável que o país possa ratificar as duas convenções, a 155 e a 176, da OIT. A outra crítica que eu tenho é a necessidade de uniformizar a legislação, que é bastante dispersa. A gente viu que a gente tem algumas disposições no Código do Trabalho, tem a configuração do direito à saúde de forma bastante deficiente na Constituição de 1980, tem os 2 decretos supremos, tem essa Lei 16.744, e essa lei, de uma forma bastante pouco pedagógica, termina misturando um pouco as obrigações do empregador, o funcionamento dos seguros e a institucionalidade regulatória de fiscalização. Então, uma lei que não é de fácil leitura, é difícil, às vezes, poder compreender as disposições dessa lei, e seria necessário poder não só uniformizar, mas sistematizar e facilitar a compreensão das disposições e das instituições de tutela de saúde e segurança no trabalho. A fiscalização, em geral, é criticada no país porque quem faz é a direção do trabalho. E a direção do trabalho não é especialista em saúde e segurança do trabalho. Então, a maioria dos pesquisadores da área recomenda que se crie um órgão específico, especialista nessa matéria, que possa fazer a fiscalização sobre saúde e segurança no país. Aumentar a estrutura administrativa, muitas vezes é deficiente, a gente tem que tirar o chapéu para o trabalho que a direção do trabalho, e através das suas inspeções de trabalho, faz em matéria de fiscalização, porque os recursos são bastante escassos. A quantidade de pessoal é pequena, mas eles têm um trabalho bastante sério. Melhorar o sistema de estatística no país. É um nó cego tentar conseguir dados para trabalhar em matéria de acidente de trabalho. Muitas vezes a gente tem dados defasados, trabalha, por exemplo, com dados de trabalhistas de 2014, às vezes esses dados não batem com o Instituto Nacional de Estatística, então dificulta um pouco que a gente possa ter uma fotografia social e trabalhar em cima e atacar o problema. Certo? E incluir uma garantia constitucional explícita em matéria de saúde e segurança do trabalho. Mas vamos avançar. Vamos para riscos psicossociais no trabalho, que é o enfoque que eu queria dar. Os riscos psicossociais no trabalho, a gente tem que partir de uma definição. São aquelas condições ou situações inerentes ao trabalho, relacionadas ao tipo de organização, conteúdo do trabalho e execução das tarefas, e que têm a capacidade de afetar, de forma positiva ou negativa, o bem-estar e a saúde física, psíquica ou social do trabalhador e as suas condições de trabalho. Como eu tinha comentado com vocês no início da apresentação, o Ministério de Saúde, no Chile, ele fez uma classificação que ela foi avaliada e foi validada de acordo com a realidade do país. Nessa classificação eu sintetizei também o que compreende o conteúdo de cada uma dessas classificações para que vocês possam observar, porque essas são as dimensões que vão estar sendo analisadas em matéria de prevenção de riscos psicossociais
na aplicação do questionário ISTAS 21, feito pela Superintendência de Seguridade Social. A primeira delas é organização e condições de emprego. E aí, descrição. A gente está fazendo uma referência à segurança e estabilidade no trabalho. E aqui a gente já tem ideia da importância de estar trabalhando riscos psicossociais. E como comentavam brilhantemente os antecessores na inauguração do evento ontem, a gente está frente a um novo cenário laboral de modernidade, em que a estabilidade do trabalho não é a ordem da vez. A gente hoje está falando muito mais de economias por demanda, on demand, trabalho de plataformas, Uber, Cabify, Pedido Já, Airbnb e quantas outras que estão chegando. Hoje de manhã eu estava lendo já no Diário Financeiro que está uma Chief Executive Officer da Uber chinês, que está chegando no Chile, para entrar em concorrência com a própria Uber e com outras plataformas Cabify que são de transporte. Então, a ampliação desse tipo de economia, desse tipo de trabalho, está levando a uma precarização, estabilidade não é a ordem da vez, e essa insegurança no trabalho pode gerar um risco psicossocial em matéria de saúde e segurança. Formas de comunicação, acesso à informação, que tão fácil é ter acesso à informação dentro do próprio lugar de trabalho, relação de trabalho e vida familiar, trabalho decente, conjuga essa máxima de que é necessário que seja possível uma conciliação total com a vida do trabalhador, social e familiar, junto com a vida laboral. Ações de retorno ao trabalho, cumprimento de normas de saúde e bem-estar no trabalho. Depois a gente vai passar para outro fator, trabalho ativo e desenvolvimento de habilidade. Possibilidade de desenvolver no trabalho, tem possibilidade de crescimento aí, com a influência que eu tenho dentro da minha empresa, dentro do lugar onde eu trabalho, controle sobre os tempos de trabalho. Eu tenho alguma flexibilidade nesse sentido, que eu possa administrar outras dificuldades da minha vida pessoal dentro da empresa. A liberdade de tomar decisões, integração na empresa, sentido de trabalho, senso de trabalho. Sobre demandas, a dimensão de demandas psicológicas. Exigências de tipo quantitativo. Os administradores, os gestores gostam muito de trabalhar em cima de indicadores. A justiça aqui também tem cumprimento de metas. E isso é uma pressão tremenda. Porque depois de dar uma divulgação dos dados, não cumpriu a meta, esses trabalhadores vão ficando mal frente a esses indicadores. E o problema é que os administradores não têm muita sensibilidade para fazer indicadores, não. Eles quantificam um negócio, eles acham legal e jogam para frente. E a gente se vira para cumprir. Certo? Lá na universidade da gente, a gente também trabalha com indicadores de produção científica. Então, é uma coisa bastante, é uma pressão bastante considerável. Se existe exigência dentro do meu trabalho de esconder emoções, quantas vezes a gente não escutou? Você, a pessoa que você é filho, irmão, pai, da porta para fora. Quando você entra aqui na empresa, você é trabalhador, esquece seus problemas. Né? Quantas vezes a gente não escutou isso? Então, esse tipo de prática também vai gerar problemas, riscos psicossociais. Violência e assédio, que tratava o Dr. Firmino ontem, a importância de a gente combater esse tipo de violência, a existência de situações de hostilidade emocional, física ou sexual. Isso é um risco que está levando a depressão, estresse, síndrome de burnout. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Relações dentro do trabalho, existência de clareza nos papéis, conflito de papéis e, por último, a dupla presença. Né? Ou seja, se eu estou no trabalho pensando em problemas da casa e às vezes preciso me ausentar do trabalho para ir resolver problemas na minha casa, ou seja, essa dupla presença, essa necessidade de estar lá e cá o tempo todo. Então essas são as dimensões que foram classificadas pelo Ministério de Saúde que se refletem nas dimensões do questionário ISTAS 21. E aí a gente tem que falar um pouco sobre esse contexto epidemiológico, porque os riscos psicossociais do trabalho, esse inimigo invisível que a gente enfrenta dentro do nosso trabalho hoje em dia, é uma preocupação mundial. A Organização Mundial da Saúde estima que as doenças mentais são responsáveis por 13% de todos os anos perdidos de vida saudável. Além disso, a maioria desses desafios que a gente fala que necessita combater, que precisa prevenir, a gente está falando de pessoas em idade laboral. Esse é o grupo de risco. Até 2020, a depressão vai ocupar, ou seja, ano que vem, segundo lugar na carga global de doenças. E até 2030, ela vai ocupar o primeiro lugar, medalha de ouro. Por que a gente implementou no Chile
uma medida obrigatória de prevenção de riscos psicossociais. Começaram a analisar o crescimento, o aumento significativo das doenças mentais, dos transtornos mentais, que superaram todas as licenças médicas anteriores. As mulheres, obviamente, são as mais afetadas, porque a gente está falando de requisitos, está falando de critérios de violência, está falando de critérios de dupla presença, elas são as que são mais afetadas por isso. Mas para vocês, se vocês puderem observar nesse gráfico, antes as doenças osteomusculares eram as principais causas de licença, mas isso acabou. Agora no Chile, os transtornos mentais, as doenças mentais são as principais causas de doença, de licenças médicas concedidas no país. E isso já vem de anos, vai crescendo. E olha que a gente já tinha um índice bastante elevado em matéria de doenças respiratórias, porque como a gente está falando de um país frio, o uso de aquecimento das casas por combustão a lenha é muito grande. Então imagina a qualidade do ar que respira a partir do outono até o fim, até o meio da primavera, mais ou menos, o pessoal queimando lenha. Obviamente o governo sempre tem aquela campanha, use lenha certificada, lenha seca, porque a lenha úmida ela vai gerar uma contaminação muito maior, mas não tem jeito, porque não, a maioria das famílias, por causa da concentração de pobreza no sul do país, ainda mais, não pode utilizar outro tipo de aquecimento que não seja a lenha, porque é mais barato. Se for usar gás, for usar energia elétrica, a conta vai disparar, eles não têm condições, então usa um aquecimento que é bem contaminante, e a gente já tinha um problema seríssimo em matéria de doenças respiratórias. Mas ainda assim, os transtornos mentais já superaram tudo isso. Então, foi necessário adotar medidas, aqui só está verificando por gênero, certo? A faixa mais clara é a quantidade de licenças concedidas para homens e mulheres, tanto em FONASA e ZAPs, que são a modalidade dual em matéria de saúde, FONASA supostamente público, mas que é custeado pelo trabalhador também com 7% do salário, e ZAPs. Eu não vou entrar muito em detalhe porque o meu colega Raul ele vai falar para vocês sobre o sistema de saúde lá. Então, frente a esse cenário, Resolução 1433, no ano de 2017, o Ministério de Saúde decidiu atualizar e adotar o protocolo de vigilância e riscos psicossociais no trabalho como uma medida de gestão de riscos, acompanhando essa nova fase de saúde e segurança no trabalho. Então, rapidamente, eu quero mostrar para vocês o que é o ISTAS 21, as empresas que estão obrigadas, para que vocês possam conhecer isso e a gente concluir a minha fala. O ISTAS 21 é uma metodologia que ela surgiu de um questionário psicossocial de Copenhague, do Instituto Nacional de Saúde Laboral da Dinamarca. Esse questionário já tinha sido passado por uma modificação pela Espanha. Certo? Eles fizeram uma modificação para a realidade dele, mas eles adotaram um critério um pouco diferente, porque eles tiveram 3 tipos de questionários diferentes. Um mais curto, um intermediário e o outro que, obviamente, quando a gente identifica um risco muito elevado em uma empresa, adota um questionário mais estendido para que a gente possa trabalhar as dimensões de riscos de uma forma mais específica. Todas as empresas no país estão obrigadas a adotar esse questionário. Claro, existe uma exclusão das empresas que tenham menos de 10 trabalhadores. Mas a partir do momento que a gente identifica em uma empresa com menos de 10 trabalhadores que existe a presença de algum risco psicossocial, ela vai ter que adotar sim ou sim o questionário para poder analisar melhor a exposição a esses riscos que estão submetidos os trabalhadores. Como pode chegar essa informação? Essa informação pode chegar através de uma fiscalização da direção do trabalho ou até por uma denúncia de qualquer trabalhador, seja a própria direção do trabalho como órgão administrativo, seja através das mutuais de seguridade, que são administradoras de seguro. As nossas versões, diferente da Espanha, que tem 3, só temos 2 versões de questionário. Uma delas é a mais resumida, tem 20 perguntas, trabalha só uma subdimensão, que estão agrupadas naquelas 5 categorias que a gente viu anteriormente, classificadas de riscos psicossociais, e tem a versão completa, que são 142 perguntas sobre saúde, emprego, endividamento, absenteísmo e uma seção específica com questões de riscos sociais agrupadas em 19 subdimensões. É um questionário muito mais amplo. Agora, as empresas, sejam elas públicas ou privadas, têm que adotar isso, mas tem que ter pelo menos 6 meses de atividade. Então, depois de 6 meses, já vai começar a obrigação.
A primeira avaliação, a gente sempre faz pelo questionário mais breve. Se sair os riscos em vermelho, que tem uma medição, vai do verde, está ok, amarelo, atenção, e o sistema de semáforo, né? E o vermelho, obviamente, a gente já está em risco. Se tiver um vermelho, vai ter que começar a analisar esse critério, tomar medidas para poder anular ou prevenir esse risco, e depois vai ter uma reavaliação. A reavaliação é feita com um questionário mais estendido, mais longo. Certo? O que a gente vai conseguir com essa medição? Essa medição pode ser feita por um questionário físico, através de papel mesmo, mas idealmente através de um software. A Mutual de Seguridade, ela oferece um software. Se a empresa tiver intranet, pode responder todo mundo, o resultado sai de imediato, graficamente, mostrando em cada uma daquelas dimensões e categorias como está a empresa pela resposta dada pelos trabalhadores. Vai melhorar resultados de saúde mental, contribuir para diminuir os acidentes de trabalho, potenciar a aquisição de comportamentos saudáveis dentro da empresa, com os trabalhadores, comer de forma mais saudável, realizar exercício, abandonar vícios, prevenir o aparecimento de outros riscos psicossociais, principalmente assédio laboral, assédio sexual, estresse, a síndrome de burnout, que quem trabalha aqui com saúde sabe muito bem que é esse estado de exaustão física, emocional, mental, que resulta um acúmulo excessivo de situações de trabalho que terminam gerando essa síndrome que é queimar-se pelo trabalho, burnout, certo? Entre tantos outros riscos. As etapas de aplicação desse questionário necessitam um trabalho prévio. Primeiro vai constituir um comitê de aplicação, que também é paritário. Tem que ter representantes tanto dos empregadores quanto dos trabalhadores. Então, esse comitê de aplicação ele vai fazer depois um trabalho de campanha para disseminar qual é difundir, né, qual é o conteúdo desse questionário ISTAS e fazer aquela política de que os trabalhadores possam responder o questionário da forma mais honesta, preservando todo o sigilo das respostas, pela importância que é ter um resultado muito mais real dessa medição. Depois, aplica o questionário em papel ou em software, apresenta a análise de resultado para o desenho das medidas, e aí começam as medidas de prevenção, medidas de correção. Depois que a Mutual de Seguridade vê a implementação dessas medidas, vai acompanhar o resultado delas e vai fazer uma nova avaliação. Pode ser depois de 6 meses, pode ser depois de 2 anos, depende da quantidade de riscos que foram identificados em vermelho. Conclusões, gente. O Chile, em geral, conta com um bom sistema de segurança e saúde no trabalho. Tem um enfoque em prevenção. A reabilitação tem resultados bastante satisfatórios. Nosso índice de incidência é muito baixo, vai caindo ano a ano. As dificuldades são, não existe aquele órgão especialista nessa matéria para fazer uma fiscalização mais eficiente e, obviamente, a gente vai ter que ter outras atenções além desse protocolo Sucesso ISTAS 21, pelas mudanças que estão ocorrendo na sociedade e também na forma de trabalho. A obrigatoriedade de adotar o Sucesso ISTAS 21 para poder prevenir e identificar a presença de riscos psicossociais no trabalho é um passo bastante importante. Mas a gente tem algumas críticas metodológicas para que vocês possam ter ideia. A versão curta, muitas vezes tem só uma pergunta sobre uma dimensão. Então, se a pessoa já responder que aquela dimensão não vai bem só com essa pergunta, a empresa já está com esse fator em vermelho. Certo? O questionário também ele não é muito claro. Muitas vezes, até os trabalhadores que já têm um nível de educação muito maior dentro da hierarquia da empresa, eles se confundem na hora da resposta. Já teve uma modificação no ano passado de algumas formulações dessas perguntas, porque elas têm um conteúdo muito duvidoso, leva a dúvida na hora da resposta. Então, essas críticas metodológicas, eles estão trabalhando em cima, tem uma equipe competente e, certamente, daqui a um tempo, esse questionário vai estar com um desenvolvimento muito melhor e a gente vai poder seguir trabalhando e tendo esses bons resultados em matéria de prevenção de riscos psicossociais no trabalho. Isso era o que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado. Concedo a palavra ao professor Dr. Raul Alarde Souto, que proferirá sua palestra com o tema La Distribuição
de los riegos sanitarios en Obama Cari, Lesiones para Chile y Colombia. Al igual que Rodrigo, yo también soy de la Universidad de la Frontera, pero a diferencia de él, no soy brasileño, no nací en Brasil y no hablo portugués. Así que, paciencia. Antes de empezar la presentación, me gustaría agradecer a la Facultad de Direito de Ribeirão Preto, la Universidad de Sao Paulo, para la Universidad de la Frontera, que trabajamos en el sur de Chile, en Temuco. Es muy, muy importante la parcería, la relación que tenemos entre ambas instituciones y que nos ha permitido estar aquí en varias oportunidades y hacer intercambio entre académicos. Ojalá que podamos hacer también intercambio entre estudiantes. Internacionalización en casa es el lema de nuestra facultad. Ojalá alumnos de Brasil, de esta casa de estudios, puedan ir a Chile, a la Universidad de la Frontera. También quiero hacer un agradecimiento especial al doctor Jair Cardoso, toda la hospitalidad, la organización de este magnífico seminario. Muchas gracias, Jair. Bueno, la exposición le hice un pequeño cambio al título. El título de la exposición es El derecho a la salud y la redistribución de los riesgos sanitarios. Va a versar sobre la importancia de los seguros de salud para la prevención y la atención de la salud. Sin el derecho a la salud no podemos cumplir adecuadamente todo el resto de los derechos. Con mala salud no estamos en condiciones de igualdad para poder disfrutar del resto de los derechos. Y para ello, para que exista un sistema de salud adecuado, con igualdad, con justicia social, es necesario que exista una redistribución de los riesgos sanitarios. Y una redistribución de los riesgos sanitarios, ¿entre quiénes? ¿Entre quiénes esta redistribución de los riesgos sanitarios? Entre las personas sanas y las personas enfermas. Entre las familias que han incurrido en los riesgos sanitarios y las familias que no han incurrido en los riesgos sanitarios. Y en este sentido, en Sudamérica en general, los sistemas de salud están fragmentados, privatizados y segmentados. Hay distintos sistemas de salud, en muchas ocasiones subsistemas, de acuerdo a la capacidad de pago. Hay tres principales modelos. El modelo dual, que es el que de Chile, que es el que voy a empezar señalando. Está el modelo plural de Colombia, con multiplicidad de prestadores y proveedores públicos y privados en competencia. Y el modelo universal de Brasil, el Sistema Único de Salud, el SUS. Chile y Brasil vendrían a ser en Sudamérica los dos extremos. En un lado, el sistema dual chileno, un sistema público de salud, donde están las personas más pobres y con mayor riesgo sanitario, con menores ingresos, y las ISAPRES, un sistema privado de salud, donde están las personas con menores riesgos sanitarios y mayores ingresos. Y por otra parte, el SUS, el Sistema Universal de Salud de Brasil, con acceso universal para todas las personas, y después hay personas, especialmente de la clase media, que van contratando seguros privados, pero en principio hay un acceso universal
todas las personas tienen acceso y tienen derecho a las mismas prestaciones. Por eso viene a ser importante esta frase que está señalada abajo. Un programa para los pobres es un pobre programa. Esa frase fue acuñada por diversos especialistas y académicos, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando en los años 60 se creó Medicaid, un programa de salud para atender a la población que estaba debajo de la línea de pobreza. ¿Y por qué los programas de salud para los pobres van a tener mayores dificultades? Bueno, porque es una población políticamente menos representada, con menos acceso a los privilegios, por ende van a tener normalmente fondos insuficientes, escasos y generalmente inadecuados. Entonces, generalmente esos programas están destinados, lo que se pensaba en Estados Unidos era que Medicaid iba a morir, pero al revés, no ha muerto. Después, nosotros con una doctora brasileña, Monia Hennig, y una doctora chilena, Liliana Galdames, escribimos un artículo en que señalábamos ahí que el diseño constitucional, cómo se escribe la Constitución, qué dice el texto constitucional, sí tiene importancia. Los alumnos aquí en esta casa de estudios han estudiado seguramente la pirámide de Kelsen, con la Constitución en la cúspide de la pirámide. Bueno, esa cúspide de la pirámide no solamente es importante por tener las normas de mayor jerarquía del ordenamiento jurídico, de jerarquía constitucional, sino que además iluminan el resto del ordenamiento jurídico. ¿Cómo está regulado el derecho a la salud en la Constitución? Sí tiene importancia. Y en este estudio que hicimos, comparamos el sistema chileno con el sistema brasileño. El tipo de Estado establecido en la Constitución chilena de 1980 es de un Estado subsidiario. El Estado se repliega en favor de la iniciativa privada, en favor de la empresa privada. Y la empresa privada no solamente actúa en el campo económico, sino que también en el Estado subsidiario en Chile actúa en el campo social, en la salud, en la seguridad social que hablaba Rodrigo, la administradora de fondos de pensiones, y también en la educación, en todos los derechos, no solamente los derechos civiles y políticos o la primera dimensión, sino que también en los derechos sociales. Brasil, en cambio, tiene consagrado un Estado social de derecho, y en ese Estado social de derecho hay un mayor equilibrio entre los derechos civiles y políticos y los derechos sociales. Un abogado, una abogada, al fundamentar sus escritos, se puede basar en importantes disposiciones de la Carta Política de Brasil. El artículo 4 o en los primeros artículos, una sociedad libre, justa y solidaria. Un abogado, para reclamar el derecho a la salud, empieza con que se haga efectiva esa sociedad solidaria. Chile no tiene eso en el capítulo primero. Chile no tiene señalado como la Constitución brasileña en el artículo 6 del respeto a los derechos sociales y los enuncia. Y después los detalla la Constitución brasileña en el artículo 196 y siguientes. Chile no tiene eso. Entonces el abogado, al reclamar el derecho a la salud en los tribunales, no tiene esas disposiciones. Muchas veces el texto
con la realidad son distintos, eso todos lo sabemos. Pero para un abogado o una abogada es muy importante tener esas disposiciones a disposición. Y la legislación chilena tiene un desequilibrio impresionante. Hay un subsistema público, FONASA, y hay un subsistema privado de las ISAPRES. FONASA asegura a la población con más riesgo sanitario, con menos ingresos en Chile, y no es una cantidad pequeña, es el 75%, si no más, de la población. 13,5 millones de afiliados de los 17 millones de afiliados a los dos subsistemas. Y la ISAPRES, el sistema privado de salud, afilia a la población con más recursos sanitarios, más joven y menos riesgo sanitario. ¿Y cómo hace esto? Por vía de la filtración. No acepta a las personas con preexistencias, con condiciones preexistentes de salud, y va incrementando los precios a través de reajustes unilaterales, como un contrato de salud, a las personas especialmente de mayor edad y a las mujeres, aplicando unas tablas de factores de edad y sexo. Entonces las personas que no pueden pagar eso van al sistema público. Pero lo conversábamos con Rodrigo. El sistema público aquí en Brasil se entiende que es gratuito. El sistema público, FONASA, no es gratuito. Yo estoy en FONASA. No tengo hijos. Estoy en FONASA, tengo mayores ingresos. Pero a mí me descuentan un 7% de mi remuneración todos los meses. Un 7% me descuentan. Pero mi día de hospitalización en cama en un hospital es más cara. El sistema chileno, la legislación, me direcciona hacia el sistema privado. Las personas que tienen mayores recursos, el sistema quiere que vayan al sistema privado. Entonces yo me quedo en FONASA, porque si hablamos de estos temas, para mantener una cierta integridad, uno se queda en el sistema público. Pero el día cama es más caro para mí. La urgencia es más cara para mí. Me saldría mejor el sistema privado. Es bastante absurdo. Entonces este sistema dual en Chile, el Estado cubre a los pobres, mientras quienes tienen condiciones financieras son direccionados bajo seguros privados. Lo interesante para el debate que se está haciendo en Brasil ahora, con la reforma previsional, es también entender cómo se montó este sistema en Chile. ¿Cómo se llegó a este sistema dual? Bueno, se llegó en la mitad, en el medio de una dictadura dura, brutal. Cuando se ocurre el golpe militar en Chile, el 11 de septiembre de 1973, se clausura el Congreso, el poder legislativo, el Parlamento son clausurados y los partidos políticos son abolidos. Dejan de existir los partidos políticos. En esas circunstancias se dicta la Constitución Política de Chile, la que actualmente nos rige. A diferencia de Brasil, que tiene una Constitución de 1988, la chilena es la misma dictada en dictadura.
que combina el autoritarismo político con la economía de mercado. Chile sirve de experimento, de campo de experimentación, se adelanta a las políticas neoliberales de los 80 y los 90. Un sociólogo en Chile, Alberto Mayol, dice que Jaime Guzmán, el principal ideólogo de la Constitución chilena, se adelantó a Thatcher y a Reagan al instalar este modelo de autoritarismo político con economía de mercado. Y se aplican estas políticas neoliberales y se pueden implementar porque había un sistema no democrático. Hay un estudio conducido por Whitley y Méndez sobre las constituciones en el mundo, sobre los patrones de diseño constitucional, que establece y fija en modelos todas las constituciones dictadas en los últimos 200 años. Y clasifica la Constitución chilena en el modelo 3 y clasifica a la Constitución brasileña de 1988 en el modelo 3. La chilena en el 7, la brasileña en el 3. ¿Qué significa eso? Y son los dos modelos que según el estudio son los más frecuentes. Y son al revés, podríamos decir. La Constitución chilena es elaborada a puertas cerradas, el texto constitucional se elabora entre 10 profesores académicos de Derecho Constitucional, cercanos al régimen militar, y luego ese texto, realizado a puertas cerradas, se sometió a plebiscito, al pueblo. Pero recordemos que se somete a plebiscito con el Congreso clausurado, con los partidos políticos abolidos y por ende sin posibilidades de hacer una efectiva discusión política libre, transparente, informada y sin presiones por parte de los chilenos. Por otra parte, el modelo 3 de la Constitución de Brasil es al revés. Se hace una Asamblea Nacional Constituyente integrada por parlamentarios elegidos, aun cuando, tengo entendido, se aseguró el régimen militar tener a unas 20 personas o senadores elegidos ya desde el año 82, pero hay una Asamblea Nacional Constituyente con parlamentarios elegidos para redactar el texto constitucional. Luego no se somete a plebiscito, pero es aprobado por esa misma Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuáles las conclusiones de este estudio? Que hay una relación inversa entre el modo de representación, quienes participan en redactar el proyecto de constitución, y el modo de ratificación, el mecanismo de aprobación de ese proyecto. El modelo 3 del chileno se da frecuentemente en los sistemas autoritarios, no democráticos. Son creados por un grupo reducido o élites privilegiadas, y después hay un plebiscito, pero de un texto que no fue transparente, que no fue democrático, que fue a puertas cerradas y sin condiciones de poder discutirlo adecuadamente. Por ende, el estudio señala de que el modelo 7 garantiza con mucho mayor posibilidades el que efectivamente haya una carta fundamental más democrática, más transparente
y que cuente con el aval y la legitimidad del pueblo soberano. Bueno, en esas condiciones se dicta el texto constitucional que tenemos en Chile hoy y en esas condiciones se establece ese sistema de salud, en dictadura. Muy distinto sería que en Brasil se adoptara un régimen de salud o un régimen previsional en democracia. Sería muy extraño. Se pudo hacer en Chile, pero en una dictadura dura. Entonces, este Estado subsidiario en Chile comprende la aplicación radical del principio de subsidiariedad, como dice Jaime Guzmán, el principal ideólogo de la Constitución chilena, a todos los campos de la vida social. No solamente a la economía, no solamente a las tiendas de departamento o retail, no solamente para los supermercados, no solamente para las ferreterías, sino que para la salud, para la previsión social. La previsión social administrada por fondos de pensiones privados, empresas privadas, holding empresariales que reciben los ingresos y lo ponen en el mercado bursátil, en acciones, del trabajo de todos los trabajadores. Jaime Guzmán después fue elegido con la vuelta de la democracia del año 90, fue elegido senador y fue asesinado al poco tiempo por un movimiento subversivo que existió en dictadura, era el brazo militar del Partido Comunista en Chile, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y en 1991 fue asesinado a la salida del campus de Derecho de la Universidad Católica, donde él hacía clases. Él es el principal ideólogo de esta Constitución. Bueno, ahora ya está fallecido hace más de 27 años. Y esta concepción del Estado subsidiario, al Estado le corresponde cumplir este rol subsidiario en la forma más descentralizada posible. Se le quitan funciones directivas al Ministerio de Salud para poder facilitar la privatización, para que hayan particulares que también puedan establecer un sistema privado de salud. Pero la legislación no es adecuada para el sistema público. ¿Cómo se establece este Estado subsidiario? Primero, en 1979, el Sistema Nacional de Salud, único en Latinoamérica en ese momento, creado en 1962, se empieza a descabezar, a descentralizar y a quitarle funciones rectoras. Y a partir del año 81 se empieza a establecer un sistema con FONASA y con las ISAPRES. ¿Y cuál es el texto o la regulación de la ley de la ISAPRES definitivo, donde se establecen hasta el día de hoy cómo funcionan las ISAPRES, el sistema privado de salud en Chile? Se establece, como dice ahí, el 9 de marzo de 1990 se publica en el Diario Oficial. 2 días antes de la transición a la democracia, 2 días antes de que el general Pinochet entregara la banda presidencial a Patricio Aylwin, el primer presidente en democracia en Chile, que se inicia una transición a la democracia que muchos en Chile consideran que aún no ha terminado esa transición a la democracia. ¿Por qué se considera que aún no ha terminado? Bueno, porque la cúspide de la pirámide normativa, la constitución política, todavía es la misma dictada en dictadura.
Y esta ley de ISAPRES consagra la libertad de contratación de las ISAPRES. ¿Qué significa en la práctica esta libertad de contratación según las normas del derecho privado? Que en general es un sistema muy desregulado. No es un seguro social, son contratos privados, contratos de adhesión, no rigen los principios de la seguridad social y las ISAPRES van filtrando a los afiliados, excluyendo las preexistencias, las enfermedades con que ya vienen las personas no pueden entrar al sistema, no pueden ser cubiertas, y se va filtrando también por aplicación de tablas de factores de edad y sexo, que afectan a las personas a medida que vamos envejeciendo, y especialmente a las mujeres. ¿Cuáles son las principales características del derecho a la salud en la Constitución de 1980? El derecho a la salud es abordado como un derecho individual en la Constitución, no como un derecho social consagrado en la Constitución brasileña. La jurisprudencia, por otra parte, el Poder Judicial, los tribunales de justicia, sí han tenido sentencias importantes reconociendo la salud como un derecho social. Pero de nuevo le pregunto a los alumnos o a las alumnas de Derecho de esta casa de estudios, la jurisprudencia, por regla general, las sentencias de los tribunales de justicia, por regla general, tienen efectos relativos entre las partes. Solamente es obligatoria la sentencia para las personas que participan en el pleito judicial. No la disposición constitucional o la disposición en la ley que tiene efectos generales, erga omnes, se aplica a todos. Otra característica del derecho a la salud en la Constitución de 1980 es la segmentación de la demanda. ¿Qué significa la segmentación de la demanda? Cada persona participa en educación, en salud, en seguridad social, según la capacidad de pago. Se aplican las reglas del mercado a la salud, a la educación, a la seguridad social, tal cual se aplican las reglas del mercado en el supermercado, en la tienda de departamentos o el retail, en la ferretería. Y este desequilibrio, entonces, se produce un desequilibrio muy grande entre los derechos civiles y políticos y los derechos sociales. Son todos derechos individuales. El sistema de previsión social que se está discutiendo en el Congreso en Brasil es de capitalización individual. No es con criterios de seguro social. Es de capitalización individual. Cada trabajador con sus ingresos va favoreciendo su propia previsión. Pero si no tiene los recursos, si no tiene trabajo, si el trabajo es flexible, sin contrato o con contratos a honorarios, su previsión va a ser muy baja. Y en Chile, aún los que hemos trabajado permanentemente, aún los que hemos tenido un buen sueldo, nuestra previsión también es mala. Ramón Valente, que es el ministro de Economía, actualmente el ministro de Economía en Chile, él siempre estuvo desde la dictadura apoyando, avalando el sistema de la AFP, de la administradora de fondos de pensiones. Siempre. Y en un programa de de la televisión, él también, apoyando el sistema de la administradora de fondos de pensiones, diciendo lo importante que era para Chile y lo importante que era para las personas tener ese sistema
previsional. ¿Cómo termina la entrevista? El periodista le pregunta, ¿y usted en qué administradora de fondo de pensiones está? No, yo no estoy en la administradora de fondo de pensiones. Los militares, ¿en qué administradora de fondo de pensiones están? Tampoco. Los militares que dictaron la Constitución de 1980 se excluyeron de la administradora de fondo de pensiones. Entonces, realmente el mundo patas para arriba. Se pudo hacer porque había una dictadura. Muy distinto es que se permita por el pueblo que eso se realice en democracia. Y restaurada la democracia en Chile a partir de 1990, se intentó incorporar criterios, mecanismos de solidaridad sin mayor éxito en el sistema de salud. Se aumentó el gasto público progresivamente y el gobierno de Ricardo Lagos, el año 2004, dicta una importante política pública de salud, el Plan Auge. Acceso universal con garantías explícitas en salud, la GES. Incorpora 80 patologías de salud, las más prevalentes en la sociedad chilena, con criterios de universalidad. Estaba muy bien inspirada. Ricardo Lagos asumió el gobierno y en su programa político incluyó la reforma al sistema de salud, peleó por el Plan Auge, pero el Plan Auge tuvo una gran caída, una gran debilidad. El proyecto de ley presentado por Ricardo Lagos incluía un fondo de compensación solidario. ¿En qué significaba este fondo de compensación solidario? Era de que pudiera haber una redistribución de los riesgos sanitarios entre la ISAPRES y FONASA. ¿Por qué? Porque si FONASA, el sistema público de salud, afilia a la población con menos recursos sanitarios, con menos recursos, con menos ingresos, con mayores riesgos sanitarios, ese sistema va a ser deficitario si es que no son compensados con las otras aseguradoras que afilian a las personas más jóvenes, con mayores ingresos, con menos riesgo sanitario. Ese fondo de compensación solidario, para poder aprobar la ley, para poder aprobar el Plan Auge, fue eliminado. Fue eliminado el fondo de compensación solidario. Es decir, no se permitió que hubiera una redistribución de los riesgos sanitarios entre las personas afiliadas a FONASA con las personas afiliadas a la ISAPRES, para que ambos subsistemas, y especialmente el subsistema público, pudiera estar en condiciones de igualdad, no desfavorecido por el sistema privado. Y para mayor remate, para mayor colmo, se rechazó el Fondo de Compensación Solidario, pero el año 2005, al año siguiente, sí se permitió, se dictó una ley que modificó la ley de ISAPRES, se introdujeron modificaciones a la ley de ISAPRES, en que permitieron un fondo de compensación solidario, pero solamente entre las ISAPRES. Se permitió un fondo de compensación solidario, pero entre las ISAPRES nomás, no con FONASA. Y la libertad de contratación del sistema privado de salud en este estado subsidiario ha permitido entonces que el contrato de salud entre la ISAPRES y el afiliado sea concebido, sea aplicado, sea tratado con criterios completamente del derecho privado, del contrato de adhesión, y en que
es modificado cada cierto tiempo. Al aplicarse estas tablas de factores de edad y sexo, es reajustado unilateralmente el precio, los planes de salud por parte de la ISAPRES. Producto de eso, se declaró inconstitucional por el Tribunal Constitucional, se eliminó las tablas de factores de edad y sexo de la ley de ISAPRES, pero aún así, eliminando el artículo 38 de la ley de ISAPRES, fundado en los principios de la libertad de contratación, las ISAPRES han continuado reajustando los planes de salud unilateralmente por aplicación de las tablas de factores de edad y sexo. Esto ha provocado entonces que se judicialice la salud. A la ISAPRES les da igual rentabilidad mantener las tablas de factores de edad y sexo, aun cuando los afiliados, especialmente mujeres, reclamen ante los tribunales por el aumento del plan de salud, producto de una modificación unilateral del contrato de salud. Pero las ISAPRES sacan las cuentas en una calculadora, les conviene continuar aplicando las tablas de factores de edad y sexo, aunque pierdan los juicios particulares entablados por cada chileno y chilena en los tribunales de justicia. Producto de eso, en el discurso de inauguración del año judicial, el año 2016, el presidente de la Corte Suprema de Chile dijo que el Poder Legislativo, el Parlamento, tenía que solucionar este tema, tenía que dictar una regulación. Por cuanto los tribunales, especialmente los tribunales superiores de justicia, la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, estaban recibiendo solo el año 2015 133.000 casos judiciales, especialmente por mujeres y también hombres a medida que vamos avanzando en edad. Y la frase que está puesta ahí abajo fue dictada, fue señalada hace 2 días en Chile y ya grafica de cuerpo entero el sistema privado de salud. Quien dice esa frase ahí es el presidente de la Asociación de ISAPRES, de una asociación gremial de toda la ISAPRES de este sistema privado. Él dijo, y ha causado mucho revuelo en Chile estos días, y en WhatsApp, y en la página Facebook, etcétera, el sistema ISAPRES no puede darse el lujo de incorporar gente que viene enferma. Entonces, se equivocaron de mercado, se equivocaron de negocio. Esto fue hace 2 días. Entonces, este desequilibrio que se produce en Chile, que parte en la cúspide de la pirámide, parte en la Constitución, en la norma fundamental, hay un desequilibrio muy grande entre la subsidiariedad y la solidaridad. Al aplicarse la subsidiariedad no solo al campo económico, sino que también a todos los campos de la vida social. La Constitución de Brasil, en cambio, dictada en otras condiciones, con mayor participación, con mayor legitimidad, que establece un Estado social de derecho, tiene un mucho mayor equilibrio entre los derechos de primera dimensión y los derechos de segunda dimensión. Y para ir ya terminando, el año 2010 se dictó una reforma emblemática en los Estados Unidos. ¿Por qué es importante a mi juicio? Bueno, por la influencia que ejerce Estados Unidos en Latinoamérica y porque generalmente se concibe la aplicación de la empresa privada, del entrepreneurship en los Estados Unidos. Pero la reforma de Obama, que se empeñó, que puso todo su
capital político para aprobar esa reforma de salud, logró la mayor reforma de salud en los Estados Unidos después de 100 años de intentos. Y los principales elementos de esa reforma de salud de Obama, Obamacare, fue la redistribución de los riesgos sanitarios. ¿Y cómo se concibió esta ley? ¿Cómo se concibió esta redistribución? Bueno, prohibiendo las condiciones preexistentes, prohibiendo la aplicación de tablas de factores de edad y sexo, regulando los seguros, tanto los públicos como los privados. Una regulación de los seguros igual para todos. También esa ley crea intercambios de salud, incluso por Internet, a nivel estadual, y si el Estado no crea intercambios de salud, los crea el nivel federal, con subsidios para la población a medida de que van teniendo, según la capacidad de ingreso, con subsidios para adquirir esos seguros de salud. Y el último elemento, quizás el más relevante, este programa para los pobres, destinado a morir, no murió y ahora se expandió. Y la doctrina, los académicos, están empezando a señalar de que está dejando de ser un programa para los pobres y está empezando a ser un título a favor también de la clase media. Entonces, lentamente se empiezan a redistribuir los riesgos sanitarios con una ley federal impulsada por el presidente Obama. Trump ha dicho repeal and replace, rechazar y reemplazar, pero no lo ha podido hacer. ¿Por qué? Porque hay que decirle a las personas de menores ingresos que no les conviene tener un seguro de salud. También patas para arriba. Para concluir, entonces, la necesidad de establecer en el sistema chileno elementos de redistribución de los riesgos sanitarios y que incluso Estados Unidos lo ha hecho, y lo ha hecho resistiendo muchas presiones políticas del Partido Republicano, lo logró Obama. Y una reflexión final, la importancia de que Brasil mantenga el sistema único de salud. Muchas gracias. Concedo a palavra ao mediador deste primeiro painel, o Dr. Firmino Alves Lima. Bom dia a todas e a todos. Mais uma vez, não vou falar muito, chega já cansado por mim ontem, né? Eu gostaria apenas de agradecer a contribuição valiosíssima que, exatamente por esse momento político que o Brasil vive, né, em que tantas ladainhas são contadas, né, sobre as maravilhas de coisas que parece que só existem assim no mundo da carochinha, e prometendo coisas como já a própria reforma trabalhista prometeu criação de milhões de empregos, e agora fala que a própria reforma da Previdência também vai criar outros milhões de empregos. Então, foi muito importante, né, tanto as colocações do professor Rodrigo e exatamente a questão do questionário. Eu cheguei a trabalhar no plano de saúde da magistratura e é quanto é importante, quanto nós temos uma condição hoje, trabalhando com inteligência artificial, em mensurar o posicionamento dos associados para que nós possamos adotar políticas, né, de prevenção de saúde, né, o que torna isso muito mais fácil de administrar o sistema. E essas políticas, esse questionário eu achei muito interessante, porque ele pode trazer, em vez de ficar desaguando em processos judiciais, enfim, tomar medidas diretas, né, no sentido da prevenção
de acidentes e principalmente de doenças do trabalho. Né, que são. E também, muitas graças, professor Raul. Somos um grande honor da conferência para colocar exatamente o problema, né, de situações que são muito delicadas, né, exatamente do projeto de nossa Constituição, que não foi tão perfeito assim, porque foi um projeto de um Congresso Constituinte, não foi uma Assembleia Constituinte. Acho isso um grave defeito que houve, mas de qualquer forma nós temos uma Constituição que é um grande projeto de vida pelo Brasil, e acho que nós temos que segui-la, né? Foi uma opção do povo brasileiro. Nós temos que seguir fielmente esse projeto. Acho que nós podemos construir um Brasil melhor, exatamente no ponto que mais nos ataca hoje: a saúde, principalmente a questão da saúde pública e a saúde privada. Ambos estão caminhando para um colapso, né? Situações muito delicadas. Antes de encerrar, eu passo a palavra ao professor Rodrigo, que quer passar uma mensagem para vocês. Gente, desculpa a quebra de protocolo. Se eu já ir reclamar um pouquinho da propaganda, eu pago uma comissão depois, certo? Só queria fazer uma divulgação para vocês que nesse ano, no inverno do Chile, a gente vai estar realizando um curso em parceria aqui com a USP. O curso é Desafios Jurídicos para as Empresas no Chile e Brasil. É um curso que não está dirigido somente para juristas, está dirigido para todas as pessoas que têm interesse em conhecer quais são os principais desafios jurídicos que a gente vai enfrentar em matéria empresarial e nos dois países. O curso está desenhado com 5 módulos. A gente vai trabalhar temáticas de direito do trabalho previdenciário, direito do consumidor, propriedade intelectual, contratos comerciais e direito internacional privado. Para cada um desses módulos, a gente tem um professor do Chile e um professor da USP. Então vai ser quase uma forma de direito comparado ao vivo. E vocês vão poder receber no final do curso um diploma, tanto da nossa instituição, Universidade de la Frontera, como aqui da USP. Então, tem um e-mail aí, não sei se ficou grande o suficiente para vocês verem, comunicacionesfcj@ufronteira.cl. Se quiserem mais informações, escrevam lá para a gente, vai ser um prazer receber vocês lá no Chile esse ano. Um abração, obrigado.